15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9, sexta-feira, que bom podermos estar mais uma vez juntos, rezando, agradecendo a Deus mais este dia, concluindo assim a nossa semana de trabalhos, afazeres, nos aproximando assim do dia do Senhor, dia de descanso, dia de lazer, e dia também de compromisso dominical, de oração, de participação nos sacramentos, principalmente na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa. Hoje nós vamos nos deparar com Jesus, que é mais uma vez confrontado, onde duvidam do seu poder e até o acusam de realizar os milagres, os gestos extraordinários, como se fosse uma enganação, pelo poder do próprio mal de Beelzebu. Jesus ele mostra claramente e rejeita essa ideia e mostra que ele está lutando pelo reino de Deus. Que em nossa vida, em nossa existência, nós também tenhamos essa preocupação de cada vez mais lutar para que o bem seja feito em nosso meio, lutar contra tudo aquilo que nos atinge e faz mal. Evangelho do dia. O evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 15 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, as ações de Jesus incomodam muitos fariseus. Maliciosamente, os doutores da lei duvidam das obras de Jesus. Será pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os espíritos malignos? Ou será pelo poder de Beelzebu que ele o faz? Cristo responde de forma muito contundente. Afinal, como pode o diabo agir contra si mesmo? Um reino internamente dividido não está fadado a ruir? Há, no entanto, um detalhe neste episódio que por vezes escapa à mentalidade de hoje. Se contemplarmos, pois, os 4 evangelhos em conjunto, perceberemos com toda clareza que a missão de Jesus é compreendida como uma luta entre o reino de Deus, na pessoa mesma de nosso Senhor, e o reino de Satanás. Esta realidade do embate entre Cristo e o príncipe das trevas só é plenamente revelada no Novo Testamento, cuja insistência da ação dos demônios no mundo e no poder do Messias sobre eles é de fato intrigante. Se comparada com o silêncio do Antigo Testamento a esse respeito. Aliás, o fato da própria plenitude da revelação
nos dar a conhecer em termos vivos e incontestáveis a atividade demoníaca que nos rodeia, não deixa de causar certo incômodo em alguns teólogos e exegetas modernos, que para contornar o problema e tornar-nos a figura do diabo mais palatável, chegam a negar-lhe a existência ou a considerar um mero artifício de linguagem. Como quer que seja, é importante termos consciência de que, como nos alerta o Evangelho de hoje, nós, pelo pecado, nos tornamos sim escravos de Satanás, nosso verdadeiro inimigo. Não é, pois, contra o sangue ou contra a carne que temos de lutar, diz São Paulo, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. É preciso ter bem claro, portanto, quem é de fato nosso adversário, porque só assim poderemos viver a verdadeira fraternidade. É apenas pelo combate ao demônio e às suas tentações que poderemos divisar o bem que devemos fazer aos outros, a necessidade de perdoar a todos os que nos fazem mal, o dever, enfim, de fazer exatamente aquilo que o diabo não deseja que façamos, a vontade de Deus. Satanás, com efeito, está toda hora a pôr-nos uns contra os outros, a fazer-nos achar que é pela vingança e pelo ódio que venceremos nossos malfeitores, e assim ele nos faz esquecer de que, na verdade, é contra ele mesmo que devemos lutar. Jesus é aquele que faz triunfar na terra o reino de Deus. É importante que todos os que são libertados por Jesus assumam de fato os valores do reino, isto é, a prática da justiça, da fraternidade. Quem está com Jesus faz comunhão com ele e com os irmãos e irmãs. O encontro com Jesus é decisivo. Ou a pessoa fica com ele e se liberta, ou fica contra ele e se mantém escravo das forças do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje, 9 de outubro de 2020, é São João Leonardo. Leonardo nasceu na Toscana em 1541. Levou uma vida normal de leigo, trabalhando no ramo farmacêutico, com o pai até os 26 anos de idade, quando este morreu, tendo participado do trabalho junto aos pobres com os padres colombinos.